obediência a Deus precede as bênçãos. Então, todos nós somos dotados de inteligência. Temos sabedoria que vem de Deus. A inteligência, ela é adquirida através dos estudos. A busca do conhecimento é adquirida através dos estudos. Mas todos nós nascemos com um grau de sabedoria. E nós sabemos que o universo foi criado por Deus. Foi criado por Ele, que é todo-poderoso, é onipotente, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E a Bíblia Sagrada é como se fosse o nosso regulamento, e é. Porque se você analisá-la, você vai encontrar nela palavras do nosso Deus, escrita por 40 homens inspirados por Ele, mas que revelam que nós, como suas criaturas e filhos, precisamos obedecê-lo. Se nós queremos ser literalmente abençoados por Ele. Quando nós nos rebelamos contra os nossos pais, por exemplo, nós perdemos muitas coisas. Perdemos a bênção do lar, perdemos a bênção da comunhão, de estarmos na mesa, nas refeições, perdemos tantas coisas. Quando nós somos obedientes aos nossos pais, nós recebemos tantas coisas como roupa, carinho, alimento, proteção e tantas outras que são derivadas do amor paterno ou materno. A mesma coisa em relação ao nosso Deus. Nós obedecendo, literalmente nós seremos abençoados por Ele. Então a obediência, ela precede a bênção. E precisamos nos preparar em relação a isso. Eu quero destacar o tema de hoje. Preparação, obediência precede as bênçãos. Vou voltar a repetir para você gravar aí. Preparação obediente precede as bênçãos. Eu tenho alguns exemplos aqui. A nação de Israel com a nação de Judá iam lutar contra Moabe, o rei moabita. Estavam no deserto. E nós sabemos que todo o exército formado por rapazes, por homens que são peritos na guerra, eles não conseguirão viver muito tempo sem água. Era necessário que eles se preparassem. E Deus diz assim a eles, para que eles pudessem então sobreviver no deserto diante daquela guerra. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia Sagrada nos fala dessa forma. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. E 2 Reis 3,17 diz, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, contudo este vale se encherá de água, e bebereis vós, os vossos gados e os vossos animais. Aqui tem uma palavra de Deus, a nação de Israel e Judá, aqueles dois exércitos que estavam juntos contra o rei de Moabe. Contra Moabe, o rei dos moabitas. Eles precisavam obedecer a Deus, para que então o exército pudesse sobreviver, pudesse caminhar e pudessem ser vitoriosos. E assim eles fazem. Enchem de covas lá o deserto e se enchem de água. Eles tinham água para beber e também para os seus animais. Deixa eu já falar algo para você. É notório que todos falam do mesmo tema no mundo inteiro, Covid-19. Já estamos falando também da terceira cepa, ou terceira onda desse vírus que é mutante. Mas será que o povo vai estar se preparando? Será que os governos vão estar se preparando? Será que a área de saúde vai estar se preparando para receber a demanda que vai chegar de pessoas infectadas, de pessoas que precisarão de um leito de hospital para sobreviverem? Será que você em casa também estará se preparando? Você estará se cuidando, cavando covas, ou seja, se preparando para quando chegar a nova cepa,
o vírus que é mutante, a terceira onda, você esteja completamente preparado para enfrentar de cabeça erguida. A obediência, ela precede a bênção. Então é importante, nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam. É necessário eu e você fazermos algo na nossa vida. Se eu preciso, por exemplo, ser alguém neste mundo no aspecto político, social ou até trabalhista, eu preciso me preparar com estudo, com uma faculdade. Porque eu não serei um médico, eu não serei um pastor, eu não serei um advogado, eu não serei um pastor, eu não serei um farmacêutico se eu hoje não me preparar. Se eu não buscar conhecimento. Portanto, se nós obedecermos, se nós observarmos esta necessidade, isso nos trará bênção futuramente. Coloque isso na sua cabeça, coloque no seu coração, mas coloque em prática também. Não fique só no campo da teoria ou das conjecturas, não fique só ouvindo esta palavra, mas transforme em atitude, em ação. Esse caso aqui, o povo obedeceu a Deus. Os dois exércitos de Israel e de Judá obedeceram a Deus e cavaram covas e tiveram água no meio do deserto naquela guerra contra Moabe, o rei dos Moabitas. Há um outro exemplo de obediência e você conhece também. Vamos lá para Reis, novamente. É o caso de Naamã, aquele leproso, um grande general dos assírios, e que tinha ido contra Israel em uma emboscada, e leva uma garotinha presa, cativa, e essa garota vai para servir a sua esposa, a esposa de Naamã, na sua casa. E diz o texto que Naamã era um homem leproso. Ele tinha lepra, e lepra na época não tinha cura, não tinham médicos que pudessem curá-lo, não tinha medicamento que pudesse restaurá-lo. Ele era imundo, apesar de ser um general. E diz a palavra que essa garota que foi levada cativa e ficou a serviço da esposa de Naamã, quando ficou sabendo da situação do seu senhor, ela conversa com a sua senhora e diz: oxalá se o meu senhor soubesse que há profeta em Israel, ele curaria de sua lepra. Não vou contar aqui todo o trajeto, mas quando Naamã chega diante do profeta Eliseu, o profeta manda um servo dizer a Naamã: olha, lava-te 7 vezes no Rio Jordão e tu ficarás completamente curado. Imediatamente ele não quis obedecer. Ele ficou zangado, ficou perplexo diante da atitude do homem de Deus. Ele disse: porventura não são Arbano e Fafá e os Damasco melhores do que esse rio aqui? Essa expressão que ele usa, estou usando as minhas palavras. Mas aí um dos servos de Naamã disse: meu pai, se ele tivesse pedido alguma coisa mais difícil, tu não terias feito? E Naamã obedece. Observem bem, a obediência precede a benção. E ele obedece a palavra do homem de Deus. Ele vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Obediência precede a bênção. E depois que ele mergulha a 7ª vez, diz a palavra que a sua pele ficou limpa como a pele de uma criança. Ele foi abençoado porque ele ouviu a voz de Deus, porque ele obedeceu a voz de Deus. E a bênção veio posterior a essa obediência. Meu querido e minha querida, você que está ouvindo na sua casa, na sua sala, que está com a sua família ouvindo esse vídeo aqui no Brasil ou fora do Brasil, coloque no seu coração, seja obediente à voz de Deus. Você quer ser curado? Obedeça a Deus. Você quer ser protegido? Obedeça a Deus. Você quer ter as suas conquistas vistas por você futuramente? Obedeça a Deus. Não fique de braços cruzados, porque a obediência precede
as bênçãos. Preparação obediente precede as bênçãos. Você está entendendo? O homem desobediente não conquista nada para si. O homem obediente está nas mãos de Deus e a bênção recai sobre ele. O que você vai fazer? Qual é a sua postura diante desta palavra obediência? Quer ser um rebelde? Ou quer ser alguém que tem sobre si o olhar de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus? Ou isso não importa para você? Quero trazer o último exemplo ainda hoje à noite. Não há colheita sem que a terra seja arada. Não há colheita sem que a terra seja arada. Oséias 10, 12. Semeai para vós em justiça, ceifai o fruto do constante amor, e lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Não há colheita se não plantarmos. Se nós plantarmos justiça neste mundo, nós colheremos amor. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. O que você tem semeado hoje? Ódio no coração das pessoas? Você tem destruído pessoas com palavras? O que você tem semeado hoje? Semeie justiça e colha amor. Semeia na sua vida paz. Paz aos outros também. E receba da mesma forma. Mas também, por último ainda, não há reconciliação sem arrependimento. Não há reconciliação sem arrependimento, diz assim a palavra do Senhor. Joel 2,12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em amor, e se arrepende do mal. O Antigo Testamento narra a história do povo até a destruição no grande dilúvio que houve, e que Noé e a sua família foram salvos naquela arca. Isso é comprovado pela arqueologia, pela ciência moderna que isto aconteceu. Sodoma e Gomorra também foram destruídas, duas cidades penitentes, por desobediência a Deus. Não quiseram se arrepender. O povo antes de Noé ouviram a pregação de Noé, sabiam que Noé era um homem justo, temente a Deus, mas fecharam os seus ouvidos. Não fizeram caso da mensagem salvífica anunciada por Noé. Eram rebeldes, e diz a palavra que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Em outras palavras, no original, Deus se entristeceu de ter feito o homem a tal ponto que decidiu dar cabo à vida do homem naquele grande dilúvio. E aconteceu. Tanto é que quando Deus manda Noé entrar na arca com a sua família e um par de animais limpos, Ele não permite que Noé fechasse a arca, Ele mesmo fecha a arca, o próprio Deus fecha, porque Ele sabia que Noé iria abrir quando o povo começasse a bater, gritando, se esperneando, morrendo afogado, homens e mulheres, animais também. Noé iria abrir a porta da arca e Deus fechou, porque era a justiça de Deus contra um povo rebelde que não quis se arrepender dos seus pecados. Da mesma forma, Sodoma e Gomorra também. Deus ouviu a situação das duas cidades e destruiu com fogo e enxofre. Quem já foi no Mar Morto, próximo ao Mar Morto, sabe que a água realmente não é boa, não é agradável.
e que lá se acharam pergaminhos do Antigo Testamento, e que revelam que ali haviam duas cidades. Cidades que Deus destruiu porque eram desobedientes, e salvou só a Ló, que era sobrinho de Abraão, com a sua família, com exceção da esposa de Ló. Não há, de acordo com a Bíblia Sagrada, não há reconciliação sem arrependimento. A nação brasileira sofre e vai sofrer mais, porque é um povo de dura cerviz, é um povo literalmente rebelde, é um povo que não procura buscar a Deus. E os acontecimentos estão aí. A situação da pandemia está no mundo inteiro, mas está também afetando o Brasil. E a nação não quer se arrepender, não quer voltar os olhos para Deus, não quer rasgar o seu coração em arrependimento por aquilo que a nação fez contra o povo de Deus, que está fazendo contra as igrejas, que está fazendo contra si mesmo, se destruindo, se autodestruindo com tantas drogas, tantas mazelas, tantas prostituições. A mudança de sexo no Brasil também não é de Deus. E Deus está vendo essas coisas, essas calamidades acontecerem, e a sociedade apenas observando. Deus fará justiça contra o povo rebelde. No entanto, se houver arrependimento, arrependimento literal no coração, arrependimento verdadeiro, e a nação voltar-se para Deus, se você voltar para Deus, você será abençoado. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, diz a palavra. Os acontecimentos correm de forma mais rápida. A lei da termodinâmica, número 2, diz que o mundo caminha para o caos a cada dia, a cada momento. As igrejas oram, mas a situação piora a cada dia. Porque a palavra do Senhor diz que haverá novo céu e nova terra. E todas essas coisas passarão, serão destruídas, não existirão mais. E o próprio homem é responsável por esta situação caótica, fria, destrutiva que nós estamos vivendo. Deus quer salvar as pessoas. Deus quer salvar você, mas é necessário o arrependimento para que haja reconciliação com Ele. Reconciliação através de uma única pessoa, não é através de obras. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, através de Cristo Jesus, que Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, através dEle. Quando o homem se arrepende, aí há reconciliação com o nosso Deus. E a salvação vem sobre nós. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Nós somos transformados. E um dia, não sei quando nós não estivermos mais aqui, quem se reconciliou com Ele, mesmo que você morra, mas a Bíblia garante que você terá um novo corpo, um corpo glorificado. Você não ficará plantado na terra. Você não vai ficar no rio se você morrer afogado. Você vai ressuscitar e ter um corpo glorificado. E a Bíblia não mente sobre o céu. É verdadeiro. É a morada eterna daqueles que se reconciliaram com Deus. Preparação obediente precede as bênçãos. Obedeça a Deus. Creia nele. Entregue sua vida literalmente a Ele. E prepare-se para o amanhã. Não fique de braços cruzados. Prepare-se para o amanhã. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai bendito, eu sei que várias pessoas estarão vendo esta mensagem
Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, ela tenha poder de transformação. Que pessoas, ao ouvirem, possam crer e colocar em prática aquilo que está sendo dito. Não importa quem é esta pessoa. Não importa se ela está num leito de hospital. Ou se é um adolescente, um jovem, um ancião. Não importa se é no Brasil ou fora do Brasil. Não importa se é aqui em Manaus, onde estamos gravando esse vídeo. Uma cidade que está sendo vista no mundo inteiro por conta da calamidade na área de saúde. Não importa, Senhor. Até alguém de Manaus que está vendo esse vídeo. Ó Senhor, toca profundamente em seus corações, para que possam se preparar para o amanhã. E a melhor preparação é o arrependimento, para que haja reconciliação com o Senhor. Toma conta das famílias, toma conta das pessoas enlutadas, conforta-lhes o coração, porque perderam um ente querido por conta do Covid, uma outra enfermidade ou de acidente, não sei. Obrigado por esse momento. Abençoa cada pessoa, cada criança, cada mãe que está gestante, cada pai de família, cada filho. Abençoa, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Que Deus cubra você com as mais ricas bênçãos, em nome do Senhor Jesus.